Olá, irmãos da IPI Nova Jerusalém, que é o pastor Marcelo que está falando, da segunda IPI de Avaré. Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estive com o reverendo Marlon e ele me fez um convite para gravar um testemunho, compartilhar com os irmãos dessa igreja. Igreja amada, igreja onde temos alguns irmãos e irmãs queridos nossos. Eu queria ler com você o texto de Paulo, enviado a Timóteo, no texto, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, que diz assim: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Há 2 anos atrás, eu tomei uma decisão na minha vida relacionada à minha maneira de me alimentar, a minha maneira de cuidar do meu corpo. Há 2 anos atrás eu estava pesando 145 quilos e isso estava me fazendo muito mal. Eu estava tendo muitos problemas em relação a isso, problemas relacionados ao sono, problema relacionado à vida cotidiana, não conseguia caminhar direito, tinha dificuldades em algumas atividades. E eu precisei tomar uma decisão. E você deve pensar, mas o pastor então fez uma dieta, o pastor começou a fazer atividade física. Sim, também. Eu fiz uma dieta, uma reeducação alimentar, coloquei na minha agenda diária a atividade física. Mas uma coisa foi muito importante nessa decisão, que foi realmente entender que a minha adoração a Deus passa pelo cuidado do meu corpo. É no corpo que nós adoramos a Deus, é no corpo que nós temos o privilégio e a possibilidade de conhecer a Deus. E é interessante que esse texto, do apóstolo Paulo, Paulo está falando exatamente sobre isso também. Paulo fala da questão do ensino, da questão espiritual da palavra, mas também fala do cuidado com si mesmo. Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo e ele está dizendo: cuide de você mesmo. Muitas vezes nós cristãos, nós temos a missão, nós nos enquadramos na grande comissão, que é a ideia de levar a palavra, de alcançar pessoas para o reino dos céus. Mas nós nunca podemos nos esquecer que antes de falarmos do Jesus que nos salva, do Jesus que traz equilíbrio para a nossa vida, do Jesus que muda a nossa história, nós precisamos viver tudo o que vamos falar. Então, o que percebo muitas vezes é que nós queremos apresentar um Jesus para as pessoas quando as nossas vidas ainda não estão equilibradas. E cuidar da saúde física, emocional e espiritual, que está tudo ligado. É impossível você ter uma boa vida espiritual sem que você tenha uma vida ativa fisicamente, E emocionalmente a mesma questão. Então, para falarmos para as pessoas de Jesus, primeiro nós precisamos estar bem. Porque muitas vezes nós não vamos somente espiritualizar as coisas, nós temos a tendência de espiritualizar. E não podemos espiritualizar, nós precisamos tratar as questões da fé também no âmbito da vida cotidiana. Então, estar bem, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa vida cotidiana, no sentido de se valorizar, de colocar atividades físicas, vai nos trazer equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, e assim nós vamos poder falar daquilo que nós vivemos e não só daquilo que nós entendemos que é certo. Porque hoje nós sabemos que as pessoas estão mais preocupadas em enxergar em nós as experiências com Deus do que em enxergar ou receber palavras que muitas vezes não são carregadas de exemplos e de atitude. Por isso, meu desafio para você que vai ouvir essa mensagem é que você precisa pregar. Sim, você precisa anunciar o Evangelho. Sim, mas você precisa viver o Evangelho de Jesus Cristo.
E uma parte do viver com Jesus é cuidar do nosso corpo. Não se esqueça, o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, cuida de você mesmo. E depois, tenha cuidado com o que você ensina. Se você não cuidar de você mesmo, você não vai poder ensinar algo relevante. Por isso, a nossa palavra deve estar atrelado à nossa prática. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe você, que você possa se espelhar no exemplo do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo e cuidar de você, para que você possa cuidar dos outros. Antes de cuidar dos outros, você precisa se cuidar. Que Deus te abençoe. Um abraço a todo mundo. Tchau.